E aí pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre drops estáticos e drops cadenciados. Qual a diferença entre eles e quando é recomendado um ou outro. Então o tema desse vídeo aqui é a harmonia. E antes de ir lá para os drops, eu vou fazer uma experiência aqui para mostrar para os senhores e para as senhoras que estão assistindo esse vídeo a diferença que uma cadência harmônica, o movimento que ela dá no decorrer da melodia, certo? Para esse exemplo eu peguei uma melodia aqui de uma banda pouco conhecida, né? Não fez muito sucesso, mas ela se encaixa muito bem para essa demonstração, porque ela passa por vários graus do campo harmônico de Fá maior, que está aparecendo aqui em cima. Eu vou tocar ela aqui e eu preparei dois clipes MIDI. Nesse primeiro, que é a cadência, é a sequência correta de notas que acompanham essa melodia. Nesse segundo, ele fica estático só na tônica, né? Que no caso aqui é Fá maior, só no acorde que define essa tonalidade. E você vai perceber o que acontece, né, quando há uma cadência acompanhando a melodia e quando fica estático. E você vai aprender aí o que é o movimento harmônico. Vamos soltar a melodia aqui. Com a sequência correta de acordes, o campo harmônico está aparecendo aqui em cima e aqui vai aparecer o acorde correspondente a cada momento dessa cadência. Então vamos embora. Muito bem, ouvimos a melodia com a sequência correta, correspondente a ela, né, com a cadência, e a gente viu o movimento harmônico aqui. Agora vamos ouvir o segundo clipe MIDI, que ele só fica estático na tônica, que é Fá. E vamos ver o que acontece aqui. Bom, então a gente viu que ficou estático, perdeu o movimento, né? Lembra que a gente está falando de movimento harmônico. A harmonia dá movimento. A função da harmonia tonal é essa, dar movimento à cadência. Aqui nesse segundo exemplo que a gente acabou de ouvir, não teve movimento porque ela ficou estática na tônica, né? Então a gente pode ver, desse jeito não poderia ser nem mandada para um rádio, por exemplo, as pessoas iam achar estranho. Lembrando que isso foi uma demonstração para você ver, para você entender, melhor dizendo, o que é o movimento harmônico, né? Não um movimento rítmico, mas um movimento harmônico, que a harmonia, a cadência, a sequência de acordes causa movimento. E aqui no segundo exemplo ficou estático, sem movimento, né? Parece que ficou uma coisa muito estranha. Isso não quer dizer que um drop estático que a gente vai ver a seguir e um drop cadenciado, um seja melhor do que o outro. Inclusive a gente vai ver em que situações um é indicado e o outro também é indicado, certo? Então vamos lá agora para ver o drop estático e o drop cadenciado. Bom, eu tenho aqui nesse projeto dois drops, um estático e um cadenciado. Primeiro a gente vai ouvir o drop estático. Como a gente viu no outro exemplo, ele não tem um movimento harmônico, né? Ele se mantém estático em uma nota e as coisas acontecem baseadas em efeito, em call and response. Vamos ouvir aqui para ter uma ideia melhor aqui, certo? Então o que acontece nesse drop? Ele não tem um movimento harmônico, ele fica estático numa nota aqui e tem um call and response entre esse timbre aqui e o coral, né?
E esse tipo de drop, você quando for fazer um drop estático, um exemplo de música famosa usando o drop estático, Alok B.I.O.B. É um drop estático, ele só fica sempre estático numa mesma nota e os efeitos vão acontecendo. Esse tipo de drop ele é indicado quando você tem um recorte, um fragmento de vocal, eu vou colocar junto com o vocal aqui, ou quando você tem um vocal que o camarada não está cantando uma melodia, certo? Ele está meio que no hip hop, ele está mais estático, meio que falando, declamando alguma coisa ali. Vamos ver com esse vocal aqui o exemplo do drop estático. Então aí a gente vê, né, esse tipo de drop tão funcional e tão legal quanto o cadenciado, mas ele é indicado para esse tipo. Você tem um fragmento de vocal, um recorte, então você fica estático numa nota, até porque se você for colocar um vocal de um vocalista cantando uma melodia, você vai precisar, né, se ele está cantando uma melodia, é meio que lógico que você tem que acompanhar aquilo com uma sequência harmônica, e aí ele não vai ser mais estático, ele terá que ser cadenciado, né? Como a gente viu lá, a melodia sem, a não ser que seja um fragmento de melodia, um fragmento de acorde, poucas notas, quando a gente tem uma melodia contínua, a gente precisa de uma sequência harmônica para acompanhar. Senão ela não funciona como a gente viu lá no exemplo do piano lá do Hey Jude, né? Então agora vamos ver o drop cadenciado. Deixa eu pegar esse grupo aqui que está o estático. E antes da gente ver o drop cadenciado, eu vou mostrar para vocês a lógica para construir um drop cadenciado. Então a lógica para me construir um drop que não é estático, né, que é cadenciado, que tem uma sequência harmônica, primeiro você tem que saber que sequência harmônica você vai fazer, né? Novamente está aparecendo aqui os acordes do campo harmônico de Fá. Vamos usar Fá aqui para esse exemplo. Eu tenho aqui o campo harmônico de Fá. Eu vou fazer uma cadência, que isso tem lá no Teoria Musical do Piano Roll, uma cadência, né? O que são as cadências? Cada cadência ela vai ter os acordes ali que tem uma função. Então eu vou pegar aqui em Fá. Lembrando que se o tom é Fá, por exemplo, como a gente está vendo aqui, não necessariamente eu preciso começar em Fá, né? Eu posso começar, por exemplo, fazendo uma sequência 4, 2, 4, 2. Deixa eu pensar numa sequência aqui. 4, 2, 6, 5. Deixa eu montar os acordes aqui para ficar melhor ilustrado. Então nossa sequência é um 4, 2, 6, 5. E aqui um 2. Muito bem, eu ia pegar o meu baseline aqui, ó, e eu ia fazer, deixa eu apagar essa aqui que eu escrevi para o exemplo, como é 4, ó, posso usar a escala sem problema nenhum para fazer passagens, né? Deixa eu colar isso aqui para ficar mais rápido aqui. Se eu puxar o groove aqui, ó, e depois você vai, ó,
Pode variar em oitavas, por exemplo. Tá entendendo? Então essa é a lógica de construção para um drop cadenciado, que foi necessário fazer aqui, porque aqui, ó, nesse caso do drop estático, eu tinha um fragmento de vocal cortado, certo? Então eu escrevi um drop estático ali, variando entre efeitos e o bass, fazendo um call and response. Aqui eu tenho uma melodia contínua, que nem lá no Hey Jude do piano. Dancing in the sand of love together. And feel the summer breeze, dancing on the beach, come on now or never. Então aqui eu não posso fazer uma coisa estática, né? Porque, quer dizer, pode fazer o que você quiser, né? Mas não vai funcionar porque ele está cantando uma melodia. Então tem que achar as notas desse acorde, dessa capela, né? Os acordes que vão compor a sequência dessa capela, e tem vídeo aqui no canal sobre isso, e escrever a melodia, a harmonia e a melodia em cima disso. Vamos colocar ele aqui com todo o nosso drop cadenciado para ver como é que ele funciona. Se eu deixar ele estático aqui na tônica, ó, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu pausar para mostrar para vocês aqui, para terminar aqui o vídeo. Eu vou deixar ele estático aqui na tônica, ó, como se ele fosse um drop do modelo estático ali que a gente viu, né? A gente vai ver que não funciona muito bem. Tá entendendo? Então eu preciso desse movimento aqui, ó. Vou deixar sem os acordes, ó. Esse vocal aqui, a fins de curiosidade, eu achei no Vengeance Total Dance Volume 2, que é um pack bem legal só de vocais, e eu recomendo também para você que produz um estilo mais comercial assim. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter te ajudado, tirado algumas dúvidas, e é isso aí, pessoal. Quer aprender a produzir música eletrônica do início ao fim, incluindo teoria musical? Clica no link da descrição. E é isso aí, até breve!